Boa noite a todos. Que a paz de Jesus seja conosco. Ante os que partiram. O corpo é um indumentário que o espírito se utiliza aqui no plano carnal para poder progredir. E o instinto de conservação faz com que tenhamos muito medo de perdê-lo, daí o medo da morte. Que, segundo Joana de Ângeles, no livro Momento de Consciência, ela coloca que a desinformação ou concepções erradas a respeito da vida futura faz com que muitas pessoas extrapolem esse medo de morrer, que é natural pelo instinto de conservação, como dissemos, e acabem adotando comportamentos neuróticos, alucinados. Por esse medo, o mal trabalhado, o mal esclarecido, pela falta de esclarecimento quanto ao que vem a ser realmente o fenômeno da morte. Herculano Pires, no livro Educação para a Morte, ele vem informar-nos que a primeira pessoa a falar da morte e conscientizar o homem quanto à necessidade de aprender a morrer, nos tempos atuais, para Herculano Pires, Allan Kardec é essa pessoa, que assim se colocou para a humanidade, trazendo esclarecimentos que partiu de estudos sérios, de muitos anos seguidos, onde ele buscou informação com os próprios espíritos a respeito da vida no mundo espiritual. E a primeira obra científica tratando do assunto que veio a público foi O Céu e o Inferno, no ano de 1865, no mês de agosto. Essa obra está dividida em duas partes e a sua segunda parte contém 66 depoimentos dos chamados mortos. Tem pessoas que não suportam nem ouvir a palavra morte, evitam o assunto, fazem de tudo para não pensar na ideia, pelo pavor que tem, que a palavra em si provoca. Mas é uma realidade. Manuel Filomeno de Miranda, no livro Temas da Vida e da Morte, ele coloca que o processo da morte, ele se dá efetivamente a partir do momento em que nascemos. É compromisso da vida. Quem nasce, fatalmente vai morrer. Então, ele diz ainda que biologicamente, nós estamos morrendo desde o momento que nascemos, pela transformação incessante das células em nosso corpo. Então, é uma realidade, uma verdade da qual a gente não pode se explicar. Muitas pessoas, existem depoimentos muito bonitos de muitas pessoas que após sofrerem um processo de risco de morte, conseguiram transformar profundamente as suas vidas. E o ponto principal da maior lição que conseguiram tirar é a valorização da vida. E por esta lutam com muita vontade, com muito interesse em vivê-la bem, principalmente. Enquanto outras a desprezam e buscam a morte através do suicídio consciente ou inconsciente, numa desvalorização do que vem a ser a bênção da vida. A doutrina espírita, ela não só vem nos preparar para o nosso desencarne, como também, na sua função de consoladora, ela vem nos preparar para as despedidas, para nos separarmos daqueles que tendem a ir primeiro que nós, voltar para o plano espiritual na nossa frente. Ela também nos dá essa preparação. Quem não já experimentou a dolorosa situação em que temos que nos separar temporariamente de um ente querido,
doença que é irreversível. Quem já não experimentou uma situação parecida ou igual? Dificilmente alguém não tenha passado por isso. Quantas almas agonizam com vazio no coração, pensando que morrendo tudo se acaba, e trazem na mente o tormento dos questionamentos perante ao que partiu primeiro. Por quê? Por que tanto sofrimento? Por que tão jovem? E as pessoas que ainda não têm o conhecimento espírita sofrem com este tormento diante deste momento que é doloroso para qualquer ser na condição de ser humano. O tema da palestra, Anjos que Partiram, foi retirado do capítulo, de um dos capítulos do livro, A Religião dos Espíritos. E lá, nesse capítulo, Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, ele coloca que não existe nenhum sofrimento na Terra comparável à dor de um coração que tem que se separar de outro coração muito querido através da desencarnação. Digam, diz Emmanuel, digam àqueles que tiveram que se separar de um filho, de um esposo, de uma companheira, de um coração na terra. Emmanuel compreende profundamente essa dor humana que nós carregamos diante dessa situação, que é difícil para qualquer uma atravessar. O choro nessa hora é inevitável. Como não chorar na despedida, na partida de alguém que amamos? Psicologicamente falando, o choro até 6 meses após a desencarnação da pessoa é tido como normal. Passado esse período, a psicologia diz que já requer aí um tratamento, um acompanhamento para a superação desse momento que não foi vencido. E nesse mesmo capítulo, Anjos que Partiram, Emmanuel aconselha-nos para que evitemos nos prender ou nos deixarmos ser arrastados pelo desespero, para que vençamos o desespero e a mágoa que muitas vezes surge nessa hora em nosso coração. O desespero e a mágoa. E nos pede quanto ao pranto, para que nos lembremos que o nosso pranto é uma agressão ao que partiu. E chega ao ser que amamos, que partiu, como uma chuva de fel. Eles choram, eles sentem, eles lutam e tremem. Emmanuel usa essa palavra, eles tremem quando percebem de nossa parte, aqui ficamos, que estamos entregues à inconformação ou ao suicídio. Quanto à partida, à continuidade da vida, as provas que a doutrina espírita nos traz quanto à continuidade da vida e a possibilidade de comunicação entre os que se amam,
após o desencarne é no livro Ressurreição e Vida, onde o espírito Leão Tolstói, através da psicografia de Ivone Pereira, no capítulo Sonho de Rafaela, ele vem nos falar dessa possibilidade da comunicação entre o desencarnado e o encarnado. Nesse momento que todos nós desfrutamos diariamente, que é o sono. E ele conta que numa região da Itália, uma região muito simples, moravam alguns camponeses. E em meio a esses camponeses, ali naquele local que ele descreve como sendo um lugar onde o verde, as árvores se faziam muito presentes, estavam reunidas algumas mulheres. Especificamente 3 mulheres. E uma delas era Rafaela. E Rafaela, muito empolgada, se dirige às suas amigas para contar o sonho que tivera naquela noite. E ela começa descrevendo às suas amigas o que havia acontecido. Lembrando que Rafaela, ela havia perdido, entre aspas, uma filha com menos de 3 anos há pouco tempo. E uma das suas amigas, Gertrudes, também há pouco tempo havia perdido uma criança através da morte. E ela, Rafaela, começa a dizer que ela havia sonhado com a sua pequena Ada. E Ada estava juntamente com outras crianças em um local muito agradável. E elas estavam em festa, brincavam, sorriam, jogavam pétalas de flores umas nas outras, e essas pétalas de flores, quando caíam, se transformavam em estrelas. Cada uma trazia na cabeça uma coroa de flores naturais e belas asas. As asas aqui na história, Leão, esclarece que aparece no sonho de Rafaela pela sua crença e pela sua capacidade de compreensão. Na doutrina espírita, os anjos, para nós, não têm asas, não necessitam de asas para levitar. Mas no sonho de Rafaela, as crianças tinham asas, eram anjos com asas. E assim, todas as asas eram muito brilhantes e as roupas belíssimas. Só que ela observa que lá no cantinho, a sua pequena Ada estava muito triste, de asa molhada e de roupa escura. E ela então se aproximou da pequenininha e perguntou: minha filha, por que você está tão triste? Suas asas estão molhadas, por que você não está se divertindo juntamente com as outras crianças? E ela então esclarece a mãe: eu não estou me divertindo, mamãe, por sua culpa. Com aquele jeitinho de criança inocente. A mãe levou um choque. Minha culpa? Como posso eu ser culpada de estar impedindo você de se divertir com as outras crianças? Sim, mamãe, a senhora é a culpada. As minhas asas estão molhadas por causa do seu pranto, das blasfêmias que a senhora dirige a Deus, por causa da sua mágoa, do seu desespero. Veja minha roupa, minhas asas não têm brilho, minha roupa é escura. A mãe ficou transtornada. E a filha ali naquela hora lhe faz profundos esclarecimentos, dizendo da sabedoria de Deus, das leis de Deus, e que ela não ficasse questionando a justiça de Deus, que ela se conformasse, que aceitasse o que estava acontecendo, porque o que estava acontecendo era com permissão de Deus, aquela separação. E pediu, ou melhor, deu uma ordem à mãe, que ela parasse de chorar, que prometesse a ela que ia parar de chorar, porque ela queria interagir com as outras crianças e prosseguir a sua existência ali no mundo espiritual. E a mãe, muito amorosa, prontamente atendeu a filha e disse: minha filha, te prometo controlar o meu pranto. Já havia mais de 6 meses que Rafaela chorava sem parar. E ela prometeu naquela
iria orar muito para que ela fosse muito feliz na vida espiritual. Rafaela Ágata se sentiu muito contente em ouvir a sua mãe dizer-lhe aquilo. Quando Rafaela terminou de narrar o sonho em detalhes para as amigas estavam chorando. E Rafaela estava com os olhos secos, porque ela já estava entrando no estado de profunda conformação do que a vida havia lhe reservado. Quantos pais não sofrem essa mesma dor de separar-se de um filho amado? E não há quem não chore junto com eles. É difícil, é doloroso, mas Deus tem desígnios para cada um de nós. Gilberto Gil, nosso talentoso cantor, ao perder um filho muito jovem, um dos seus filhos, ele fez uma declaração com muita propriedade, onde ele colocou que normalmente nós, pais, nos preparamos para sermos enterrados pelos nossos filhos, mas dificilmente nos preparamos para enterrar o filho. E isso é muito verdadeiro. E como a doutrina espírita é profundamente consoladora, é no livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, Psicografia de Chico Xavier, que vamos encontrar o relato de André Luiz dizendo de um local no mundo espiritual onde são recebidas, ainda falando de filhos, de crianças desencarnadas, onde são recebidas as crianças recém-desencarnadas e onde elas vão passar por um processo de adaptação. E lá também ele diz que esse lugar é um misto de local de atendimento a essas crianças e de escola para as mães encarnadas. E ali nesse capítulo, ele descreve a excursão que é feita, onde são levadas duas mães encarnadas para visitarem os seus filhinhos lá no mundo espiritual. E isso é feito sempre. As mães encarnadas vão assistir aos seus filhos lá no mundo espiritual, vão acalmar a saudade, vão ajudá-los. E no descrever desse capítulo, as mães que ali são conduzidas, elas se sentem tão confortáveis, num ambiente tão agradável, que elas dizem aos orientadores da equipe que nem gostariam de voltar para o plano carnal. É onde Clarencio intervém e diz da necessidade dela retomar e cuidar dos que ficaram. Então, esse relato contido nesse livro nos dá um consolo muito grande em saber das providências que Deus toma, dos recursos que Ele se utiliza para que possamos ter contato com os nossos entes queridos desencarnados. Como ele descreve essa expulsão das mães encarnadas no plano espiritual. Assim, quando temos que viver uma prova deste tipo em nossa vida, o momento em si é muito doloroso, mas o mais difícil é o depois. Lidar com a saudade. Que não passa. A gente tem que aprender a conviver com ela. E ainda no livro Temas da Vida e da Morte, que Manuel Floreno diz que a saudade, ela é inevitável, assim como a presença física, mas que de maneira alguma ela pode se transformar em instrumento de perturbação, de agressão para os que foram. Que a saudade, ela tem que ser convertida em algo positivo. E que devemos nos esquecer de nós mesmos e procurar ajudar quem foi, quem partiu. Richard Simonetti, no livro Quem Tem Medo da Morte, ele diz que a saudade é algo muito bom. Porque só tem saudade quem ama. Quem não ama não tem
saudade. E o amor é o que dá significado à nossa vida. Então, temos que converter a saudade em oração. Porque a oração que chega para um desencarnado é como uma melodia de esperança. Às vezes nos lembramos de orar por alguém que desencarnou, porque desencarnou com muito sofrimento, porque sofreu muito antes de desencarnar. Mas aquelas pessoas as quais amamos e que talvez até tiveram um desencarno suave, tranquilo, com o tempo até nos esquecemos de orar e dizer a eles o quanto amamos, o quanto somos gratos por tudo que fizeram por nós. Porque acreditamos que já estejam numa condição boa e que não precisem das nossas preces, mas todos precisam das nossas orações. Os sofredores, os benfeitores, todos precisam das nossas orações. Ainda no livro Entre a Terra e o Céu, André Luiz, ele fala do sofrimento de Júlio, uma criança desencarnada aos 8 anos, em consequência de afogamento, e ele tem uma extrema dificuldade de adaptação no mundo espiritual. E feito os esclarecimentos, ali André Luiz descreve que o seu sofrimento prolonga, porque justamente ele precisava da ajuda também de Odila, a sua mãe já desencarnada, mas que está presa ao sentimento de ciúmes e persegue Sumira, a segunda esposa do seu marido. Presa nesse sentimento de ciúmes, ela vira um obsessor de Sumira e não percebe as súplicas do filho já desencarnado. As únicas orações que chegam até Júlio, apesar dos passos, dos medicamentos que são oferecidos a ele no mundo espiritual, as únicas preces que chegam são da sua irmã de 15 anos que ficou na terra, Evelina. E a enfermeira que está a cuidar de Júlio diz que se a mãe estivesse orando por ele, ajudando, certamente ele teria uma recuperação mais rápida. Então a prece, principalmente das mães aos seus filhos, ela tem um poder extraordinário. A prece desapegada. A prece que libera o outro para viver a vida a qual agora é convidado. Orar pelos que já se foram. É luz que os envolve, é consolo. Como dissemos, é melodia. Qual a melhor maneira de guardarmos viva a lembrança de quem partiu? É ainda Emmanuel que nos diz o que fazer. Ficar presos a objetos? Se no momento nos é difícil desprendermos, trabalhemos isso para com o tempo não ficarmos presos a objetos que pertenceram à pessoa. Isso pode causar muita perturbação. Emmanuel, no livro Amor e Saudade, ele vem dizer o que fazer. Como guardar viva a memória dos que se foram, demonstrando por eles o quanto nós os amamos. E ele diz assim: reprima o desespero. Nada de desespero. Recorda-lhes a presença, fazendo por eles todo o bem que eles gostariam de fazer. Imagina-lhes as mãos dentro das tuas mãos e oferece amparo a quem está necessitando. Lembra-te deles e vai visitar um doente. Faça o bem como se estivesse atendendo a um pedido. E aí, essa presença dos que amamos, que já se foram,
nunca vai se apagar em nós. Essa é a melhor recordação. Está sempre buscando realizar por eles tudo que eles gostariam de realizar, se ele estivesse. E sempre buscar, lembrando mais uma vez, fazer o bem, como se eles estivessem a nos pedir isto a todo momento. E aí, a inconformação dará lugar à conformação, ou seja, à submissão, à aceitação. E a vida para nós vai se tornar mais suave, apesar de carregarmos um vazio no coração. Muito obrigada pela atenção de todos, que a paz de Jesus envolva cada um de nós. Lembrando mais uma vez, providencialmente, foi distribuída hoje a mensagem Lembra-te deles, de Chidane Cheira, e ante o além. Algumas pessoas certamente pegaram essa mensagem belíssima, que possamos ler e refletir profundamente sobre